Então, pegando o livro aí na página 88, nós vamos estar fazendo aqui a explicação da atividade, na página 88, 89, 90 e 91, tá? Então, você vai começar aí na página 88, vou deixar aqui só na página 88 e tá dando zoom só nela, para a gente poder estar fazendo a explicação aqui, beleza? Então, pega aí na página 88, bora mudar o zoom. Onde você vai estar observando aqui que números são estes. Então, veja a figura que Nara pintou e complete. Então, Nara dividiu uma figura em 6 partes iguais, certo? E ela pintou quantas partes de verde? Então, quantas partes de verde você vai estar colocando respondendo aqui, certo? Podemos dizer que 2 das partes estão pintadas de verde, ou ainda que 2/6, ou 2/6 na figura foram pintadas de verde. Ou você escreve 2/6, ou você coloca o 2 e o 6 para representar a fração 2/6. Então, quantidade de partes pintadas de verde na figura, a gente lembra, né, que é o numerador, e a quantidade de partes iguais da figura nós chamamos de denominador da fração. E que fração representa as partes pintadas de amarelo na figura de Nara? Então, se nós fôssemos contar aqui, ó, nós temos as 6, e se no caso, no lugar da verde, fosse contar na amarelo, como é que seria essa fração? Lembra que eu disse a vocês, eu até mostrei a vocês, aí como tinha lá, era um terço, que eu depois disse a vocês como é que ela ficaria. Se ela fosse das outras pinturas que fosse contada, e no caso seria os 2/3. Nesse caso aqui, nós temos 2/6 aqui que foram 2 partes verdes pintadas, mas se for contar com a parte amarela, como é que fica e como é que a gente lê? Aí você vai escrever por extenso. Na primeira atividade, você vai observar as ilustrações e responder as questões. Flávia comeu 1/3 ou a terça parte dessa pizza, que foi dividida em pedaços do mesmo tamanho. Quantos pedaços ela comeu? Então, aqui está dividida e ela comeu ela comeu 1/3. Ela está dividida em 3 partes e ela comeu aí 1/3 dessa pizza. Então, ela comeu quantas partes? Quantos pedaços? Você vai colocar tantos pedaços. Giovana, na letra B, gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 partes aqui da quantia. E ela gastou só 1/4, ou seja, uma parte de 4. Então, quantos reais ela gastou? Aí você vai dizer aqui quanto foi que ela gastou. Gastou tantos reais. Na página 89, você irá... Gente, por que nessa aqui veio já... Esse livro está vindo com as respostas já. Não dá certo. Então, você irá pintar um meio de cada figura. Então, aqui nós temos já uma figura, nós temos 4 figuras. Então, você irá pintar. No caso, você não vai pintar, você vai fazer aí a outra parte dessas figuras, certo? Então, a metade dessas outras figuras, como é que vai ficar? E para pintar um meio de cada figura, em quantas partes você dividiu cada uma? E quantas pintou em cada uma delas? Então, você vai comparar a sua pintura. Não vai comparar a pintura aqui, não tem como. No número 3, veja como lemos algumas frações e faça o que se pede. Então, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 3/7, 9/8, 5/9, 1/10, 7/12. E você, no caso, vai escrever como é que a gente lê essas frações aqui de cada figura. Lembrando que você vai contar quantas partes iguais foi dividida, né? Você vai contar aí, que ele é o denominador, que é a parte que vai ficar aí, a quantidade de partes iguais de cada figura.
E depois você vai ver qual é a parte que foi pintada, que vai ser o numerador, certo? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, né, dessa estrela. E quantas partes foram pintadas? Então, foram pintadas 4. Então, nós temos 4/5. E assim você vai fazer com as outras figuras, tá? Com a letra B e com a letra C. No número 4, você vai escrever para cada figura a fração que representa a parte pintada. Depois indicar o numerador e o denominador. Então, nós temos aqui, ó, 3 partes, onde 2 foram pintadas. Então, você vai dizer aqui quem é o numerador, quem é o denominador e como é que se lê. Do mesmo jeito na letra B e na letra C. Quantas partes foram divididas iguais, que é o denominador, e lembrando que a parte pintada é o numerador. Então, você vai estar formando aqui a fração e vai estar colocando como é que lê. Na página 90, na página 90, na outra folha junto. Na página 90, você vai ver aqui o número 5. Por causa de uma obra, deixa eu ver se ele... só vai tudo. Por causa de uma obra, a Polícia Rodoviária interditou 3 das 4 faixas de um trecho de estrada. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E ele interditou 3. Que fração representa essas partes interditadas no trecho? Você sabe como ler essa fração? Então, você vai colocar aqui a fração, ó, 1, 2, 3, 4 é o denominador e o número 3 é o numerador. E você vai colocar, escrever aqui como é que se lê, vai escrever por extenso. Em seguida, vai observar as maçãs na caixa e responder as questões. Vejam que nós temos 15 maçãs aqui. Então, quantas maçãs há na caixa? Luciana usou 1/3 dessas maçãs para fazer uma torta. Então, aqui foi dividido em 3 partes, onde ela usou 1/3 dessas partes para fazer a torta. Quantas maçãs ela usou? Quantas maçãs sobraram? Então, você vai prestar atenção aqui, vai dividir em 3 partes iguais, vai ver qual foi a parte que ela usou e quantas maçãs sobraram. E agora você vai... Não, você não vai ter como conversar. No número 7, você vai ver a coleção de carrinhos de Nelson e depois responder as questões. Nelson dará 1/4 desses carrinhos para sua amiga Tânia. Quantos carrinhos ele dará para Tânia? Então, veja aqui quantos carrinhos tem. Você vai dividir em 4 partes iguais, onde ele vai dar 1/4 para Tânia. E você vai dizer quantos carrinhos ele deu para ela. E na página 91, tá bem fácil, viu, gente, essa atividade. É só um pouquinho de atenção para você poder estar contando aí e fazendo. Você vai marcar com o X o recipiente que está com 5/6 de sua capacidade de água. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aqui, ó. Certo? Você vai estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 vem até aqui, então você vai contar qual é o que está aí com 5/6. Oh, meu Deus, vai até em cima, tá ficando doido, Adriana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na sexta parte ele vem até aqui em cima. Então você vai contar aí, vai ver qual é o recipiente que ele está com 5/6 da capacidade preenchida. Em seguida, você vai calcular mentalmente e contar como você pensou essa questão. E Marta comprou 18 goiabas e usou 2/3 dessas goiabas para fazer geleia. Quantas goiabas sobraram? Então, ela comprou 18 goiabas, dividiu em 3 partes iguais e usou 2 partes dessas goiabas. Quantas goiabas sobraram? E Marta distribuiu igualmente a geleia em goiabas em 6 potes, do mesmo tamanho e deu para sua irmã
e deu para a irmã dela 1/3 desses potes. Então, ela pegou 6 potes aí, dividiu em 3 partes, onde ela deu uma dessas partes aí para sua irmã. Quantos potes de geleia a irmã de Marta ganhou? E você vai ver aqui no número 10, Ana, José e Diego compraram 3 tortas de palmito, uma para cada. As tortas eram iguais, mas cada um deles dividiu a torta de maneira diferente para comer. Então, você vai pegar, você vai fazer aqui, ó, a torta. Você pode estar desenhando aqui a torta, fazer ou ela quadradinha. Eita, viu um quadrado bonito? Ou você pode estar fazendo ela redondinha, linda, redonda. E você vai estar fazendo essa divisão dessa torta para você saber quantas partes cada um dividiu e comeu. Então, Ana disse que comeu uma metade da sua torta. José disse que comeu 1/4 da torta e Diogo disse que comeu 1/5 da sua torta. Então, você vai estar colocando aqui, fazendo, e vai estar justificando depois sua resposta. E finalizando, olha o que vocês irão usar hoje, tá? Você vai procurar aqui sua pastinha, onde na sua pastinha, você vai pegar a ficha 27, tá? A ficha 27, onde vocês terão 2 questões, a número 1 e a número 2 da ficha 27. Só a número 1 e a número 2. E colocar no seu caderno e tá respondendo ela. Certo? Nós temos aí, para essa atividade, que já era para estar fazendo ela, vocês terão aí o tempo para fazer de 40 minutinhos para estar realizando essa atividade. Então, são 9h25. Quando tiver faltando 5 minutinhos, a tia volta, avisa para vocês lá no Zoom. Não se preocupe, que a tia está voltando e está avisando a vocês lá no grupo, tá bom? Então, boa sorte. Qualquer dúvida, vocês mandam a mensagem para mim, certo? Vamos lá? Até daqui a pouco. E hora da correção, hora de pegar seu caderno, seu livro aí, seu caderno, seu livro, porque nós vamos agora aqui começar. Deixa eu ver aqui. Começar aqui pela página 88, certo? Os colegas que forem chegando, eu vou adicionando, mas eu não posso mais aguardar que todos cheguem para a gente começar. Então, na página 88, você iria ver, observar aqui, com bastante atenção, que números são estes. Então, Nara dividiu a figura em 6 partes iguais e pintou 2 partes de verde. Na letra B, que fração representa as partes pintadas de amarelo? Então, se fosse fazer as partes de amarelo, seria 4/6. Então, a leitura seria desta maneira, você iria escrever por extenso 4/6, certo? Nessa atividade aqui, gente, tem que ter bastante atenção, prestar bastante atenção. Então, na letra A, Flávia comeu 1/3, ou seja, a terça parte de uma pizza. Ela dividiu em 3 partes e comeu uma. Então, quantos pedaços ela comeu? 1 pedaço. Nessa letra B, gente, perceba que aqui tem 4 notas de R$5. Não tem nenhuma nota de R$1 e colocaram aí uma nota. Não sei se foi uma nota de R$1, uma nota, mas teria que estar apertando quantos reais ela gastou. Colocaram um, então eu entendo que foi R$1, então está errado. Giovana gastou 1/4, a quarta parte da quantia abaixo fazendo compras. Então, ela, a quarta parte, ou uma parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte. Então, está em 4 partes aqui. E ela gastou uma parte, 1/4 dessa parte aqui. Então, quantos reais ela gastou? Ela gastou R$5.
Quem colocou 1, apague e coloque R$5, certo? Na página 99, deixa eu ver se dá mais um pouquinho aqui o zoom. Então, aqui você era pintar, no caso aqui nós temos a outra parte do coração, né? Deixa eu tentar fazer assim, gente. Aqui nós temos essa... Ai, gente, desculpa aí, mas é porque não sei porque o livro não veio. Ai, meu Deus, vou desfazer aqui, ficou muito feio. Então, você iria, tá aí a imagem completa, né? Onde você iria estar pintando a metade da sua imagem. Então, você iria pintar uma metade. Aí, deixa eu ver se eu consigo essa aqui. Tá mostrando a vocês. Então, essa aqui vai só um pouquinho e vem pro lado. Nossa, bem desenhada. É porque com mouse é assim, não fica muito legal, não. Era para ser uma canetinha. Vou ver se eu acho, existe por aí uma caneta que é mouse, para poder estar fazendo esses desenhos aqui lindos. Esses meus desenhos lindos. Então, você iria pintar meia parte de cada figura. E depois seria estar respondendo. Então, para pintar um meio de cada figura, em quantas partes você dividiu cada uma? Então, você dividiu em 2 partes cada. E quantas pintou em cada uma delas? Uma. Você dividiu as figuras em 2 partes e você pintou somente uma. Então, deixa eu tirar daqui para a gente poder adiantar aqui o processo. Isso. Na letra B, compare suas pinturas com os colegas, serão iguais. Isso aqui não tem como a gente estar comparando. O número 3, você iria ver como ler algumas frações e está respondendo aqui a letra A, B e C. Então, na letra A estrela aquela foi dividida em 5 partes e ela foi pintada 4. Então, nós lemos 4/5. Na letra B, a figura ela está dividida em 8 partes iguais e foram pintadas 3. Então, nós temos 3/8. E a figura da letra C, ela foi dividida em 9 partes iguais, onde foram pintadas 4. 4/9. Ou seja, 4 partes de 9, 3 partes de 8, 4 partes de 5. No número 4, você iria escrever para cada figura a fração que corresponder aí à parte pintada. Depois indicar quem era o numerador e quem era o numerador e escrever por extenso. Então, nós temos aqui na letra A 3 partes iguais, então será o denominador número 3, e 2 partes pintadas, que é o numerador. Então, nós temos 2/3. Em seguida, na letra B, nós temos aqui 8 partes iguais na figura, que vai ser o número 8, o denominador, e 3 partes pintadas, que vai ser o numerador. Então, nós temos 3/8. Na figura da letra C, a figura está dividida em 16 partes iguais. Então, o número 16 será o denominador. E está pintado aí 5 partes, que é o número 5, o numerador. Então, nós temos 5/16. Na página 90, vou dar o zoom. Por causa de uma obra, a Polícia Rodoviária interditou 3 das 4 faixas de um trecho da estrada. Então, qual é a fração? 3/4. Então, nós temos 4 faixas, onde foram interditadas 3. Então, nós temos 3/4. Então, como se escreve a fração e como se lê. No número 6, você iria observar as maçãs na caixa e quantas maçãs, você iria contar e dizer quantas maçãs tinha, no caso, 15 maçãs. Luciana usou 1/3, ou seja, ela dividiu essas maçãs aqui em 3 partes iguais. Ó, 1, 2,
3 partes iguais, onde cada uma tem 5. Então, Luciana usou 1/3 dessas maçãs. Quantas maçãs ela usou? Ela usou 5. 5 maçãs para fazer a torta e sobraram 10. Na letra D, você iria... Ah, meu Deus do céu, eu esqueci aqui de tirar o... Você iria conversar com o colega para ver se pensou do mesmo jeito. A resposta era pessoal. No número 7, veja a coleção de carrinhos de Nelson e depois responda a questão. Então, você iria observar. Nele tem aqui a coleção de carrinhos. E Nelson dará 1/4 desses carrinhos para a sua amiga Tânia. E você, observando aqui, os carrinhos dele estão divididos em 4 partes. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, se ele vai dar 1/4 desse, ou seja, uma parte dessas 4, que está dividida em 4, ele vai dar uma dessas partes à sua amiga Tânia, então ele vai dar 5 carrinhos. Na página 91, vamos dar mais um zoom. Na página 91, você iria marcar com o X o recipiente que está com 5/6 de sua capacidade de preenchida com água. E aqui nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3/6. 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, essa aqui, essa outra. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa tem 1, 2, 3, 4, 5. Oxente, que recipiente louco é esse, menino? Mas a resposta é que essa aqui tem 7. Essa aqui só tem 6. Então, essa aqui é a resposta correta. Essa aqui ela tem 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem a capacidade aí para 7. Mas nós queremos a do 6, do sexto. Então, 5/6 é essa aqui. Se fosse essa, seria 5/7, tá bom? No número 9, você iria calcular mentalmente e contar como você pensou para obter a resposta. Marta comprou 18 goiabas. Ela não usou 2 goiabas, como teve resposta aqui, veio 16 goiabas. Ela não usou. Essas 18 goiabas, ela foi dividida em 3 partes, certo? Ela foi dividida em 3 partes. E quantas goiabas sobraram? Se ela dividiu em 3 partes e usou 2, então sobraram 6 goiabas. Se eu tenho 18 e vou dividir por 3 partes iguais, cada uma vai ficar 6, 6, 6. Se ela usou 2/3 dessas goiabas, então ela usou 12 goiabas, sobrando 6. Na letra B, Marta distribuiu igualmente a geleia de goiaba em 6 potes. E ela deu para sua irmã 1/3 desses potes. Então, esses 6 potes ela dividiu em 3 e ela ficou com 2 potes. Quantos potes de geleia a irmã de Marta ganhou? Ela ganhou 2 potes. Certinho. E em seguida, cadê aqui? Cadê? O número 10. Ana, José e Diogo compraram 3 tortas de palmito. As tortas eram iguais, mas cada um deles dividiu a torta de maneira diferente para comer. Então, descubra quem comeu a maior parte da torta. Então, Ana comeu a metade da torta, José comeu 1/4 e Diogo 1/5. Ana dividiu meio a meio, José dividiu em 4 partes e Diogo dividiu em 5 partes. Então, Ana comeu a maior parte porque ela dividiu a torta só em 2 partes iguais. Que no caso, olha aqui a torta, como ficaria de Ana, a torta de José e a torta de Diogo. Então, Ana foi a comilona e ela comeu a maior parte dessa torta, certo?
E para resolver as fichas aqui, a ficha, os adesivos 1 e 2 da ficha 27, nós temos aqui, deixa eu pegar para vocês, Então, da ficha 27, a questão 1 e 2, você estaria respondendo. Então, a letra A, escreva a fração que representa a parte pintada de verde de cada figura. Então, na letra A, nós temos 3/8 na letra A. Na letra B, nós temos 3/5. Na letra C, nós temos 5/6. E na letra D, nós temos 4/16. Lembrando que esse aqui é o número que foi pintado, a quantidade pintada é o numerador. Então, número 3, número 5, número 3, número 4 será um numerador. E o número 8, o número 6, o número 5 e o 16, que é a parte de baixo, ele será o denominador, certo? Então, essa aqui foi a questão 1. Deixa eu pegar aqui. A próxima. Resolva os problemas onde André comeu 1/3 ou a terça parte dos pêssegos. Quantos pêssegos ele comeu? Então, se você dividir aqui em 3 partes, os pêssegos que estão em 9, ele comeu 3. Então, é a letra A. Quantos pêssegos ele comeu? Resposta 3. Na letra B, Joana pretende comer 2/5 desse chocolate. Então, se o chocolate está dividido em 5, ele comeu 2/5, então ela comeu 2 partes, aí 2 pedacinhos de chocolate. E na letra C, Flávia gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo. Então, aqui ela tem R$40. Então, se ela gastou uma quarta parte, se você tem R$40, então ela gastou R$5. Certito? Essas foram as questões aí da atividade de matemática e vamos para o nosso segundo momento.